Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos aí, em nome de Jesus. E para iniciar, vamos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor, amém? Nós estamos aqui, mais uma vez, para partilhar com vocês o pão, para partilhar o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. Que Deus seja louvado por nós estarmos aqui mais um dia, podendo repartir com vocês aí essa palavra. Amém, meus irmãos? A palavra do Evangelho, a palavra de Deus. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, nós não estamos aqui falando para vocês fazer voto, nós estamos aqui para partilhar com vocês o pão. Meus amados, tem muito cachorro latindo aí ao redor hoje, mas não olhem para isso, amém? Escutem o que Deus está falando dentro dessa palavra, falando comigo, com vocês. Para você que está chegando agora e não me conhece, sou a irmã Lília, aqui meu esposo, irmão Jesus, e já vou pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like para nós, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão ali sedentas de ouvir a palavra de Deus, compartilha, meu irmão, não vai custar nada, você não vai pagar nada por isso, a pessoa que vai receber vai ser abençoada, assim como eu creio que você que está vendo esse vídeo agora, está já recebendo bênção de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus é bênção, é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho, amém? Então eu vou ler para vocês aqui, no livro de Salmos 94, amém, meus irmãos? Eu vou ler do versículo 16 ao 19, que diz assim: quem se levantou a favor contra os maus? Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado, contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Amém? Quer falar, irmão? Pode falar. Então, irmão, aqui a palavra de Deus em Salmo 94, Davi estava falando com Deus ali, e ele falava aquilo que Deus fazia na vida dele. Às vezes Deus está fazendo algo na sua vida, e você às vezes não percebe aquilo que Deus está fazendo. Irmão, a atenção e prestar atenção no que Deus está falando, no que Deus está fazendo na sua vida, é importante, né? Nós ter a mente aberta, a mente, né, para receber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ali Davi estava ali, ele falava assim: Senhor, não me teve me ajudando, e eu já teria sido para a terra dos silêncios. Quer dizer, se Deus não estivesse com ele percebeu que Deus estava ali com ele. Então Deus está na sua vida, Deus está te ajudando, e Deus não tira o problema, Ele faz você passar por ele. Ele disse uma palavra também, essa palavra é bem conhecida, né? Ele disse, né, nesse mundo teremos aflições. Então, ele não falou essa palavra para ficar lá na Bíblia e coitado. Se ele falou isso, porque isso é que acontece na vida de cada um que serve a Deus. Mas isso vai atrapalhar a nossa vida, os problemas, a situação do dia a dia, vai atrapalhar a nossa vida? Não. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que acreditar, tenho que crer, tenho que entender que Deus está comigo, que Deus está cuidando da minha vida, cuidando dia após dia. Amanhã eu levanto a um problema, eu tenho que passar para aquele problema, eu tenho que, né, ir em frente, olhando para Deus. Deus é comigo, eu creio que essa situação eu vou conseguir passar. E como nós passamos, se nós cremos, cremos e temos fé, esperança e acreditamos que cada problema nós vence. Como Jesus disse, né? Eu venci o mundo, você também pode vencer o mundo. Então Jesus disse isso. Se ele venceu, nós também podemos. Por que ele falou que nós também podemos vencer o mundo? Porque se nós acreditamos em Deus, né, colocamos nossa fé em Deus, colocamos nossa vida nas mãos de Deus, deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus
A de dirigir, não queira você dirigir, não. Eu acho que aquela situação lá, eu acho que eu posso fazer. Não, você não pode. Deixa Deus. Deus, se for da tua vontade, eu vou lá, vai acontecer conforme o Senhor determinar. Seja a tua vontade, não a minha. Não deixa a tua vontade falar mais alto que é de Deus. Deixa a vontade de Deus falar no seu coração. E você vai, Deus, faça a tua vontade e não a minha. Se for da tua vontade, tudo vai dar certo. Se não for, Deus tira do meu caminho. Então é isso que nós queremos. Às vezes nós queremos muita coisa, mas nem todas as coisas vai chegar no nosso coração. Porque Deus sabe, se Ele dá tal coisa, você não vai suportar. Ou você vai morrer no meio do caminho, né? Então, irmão, esteja preparado para as coisas de Deus e servir a Deus de todo o seu coração. Amém, irmão? Amém? Eu estava aqui ouvindo o que meu marido falava e vendo que o Espírito Santo ele me mostrava algo assim, né? Meus irmãos, aqui Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele falava sobre estar ansioso, sobre estar preocupado. Você vê, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, amor? Segundo o coração de Deus. Davi foi assim, uma pessoa amada, querida por Deus. Ele foi ungido a rei, meus irmãos, a rei. Sabe quem era Davi? Davi não era ninguém, nem para o próprio pai dele ele era algo. Sabe por quê? Ele só pastoreava as ovelhas do pai. O pai via coisas boas em quem? Nos irmãos de Davi, porque eram fortes, eram guerreiros, faziam parte do exército do rei Esaú. Mas assim, Davi não era ninguém. Ninguém via nada de bom em Davi. Mas Deus via o coração de Davi. Meu irmão, Deus está olhando para o seu coração, para o coração do meu esposo, do nosso filho. Deus está olhando, procurando na terra alguém que o ame em espírito, em corpo, alma e espírito, como diz a palavra. Davi era esse homem. Davi era esse homem. Será que você está sendo esse homem, essa mulher? Vocês estão aqui na terra buscando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito? Davi passava por ansiedade, Davi passava por preocupações, passava por lutas, sim. Mas ele confiava em Deus. Mas ele olhava para Deus. E ali Davi não falava nada da vida dele para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe dele. Por quê? Porque eles nem ligavam para o que Davi fazia, porque era uma coisa tão simples, pastorear as ovelhas, né? Coisinha simples, fácil, não era não, irmãos. Palavra de Deus, para quem conhece a história de Davi, Davi matou um leão ali, que ia comer as ovelhas do pai dele. Depois ele matou um urso, não sei se foi antes ou depois, mas ele também matou um urso, que veio atacar as ovelhas. Já pensou, irmãos? Você é uma ovelha do Senhor, você é um pastor, uma pastora do Senhor, e você deixar vir um leão, um urso, ali um lobo, para matar as ovelhas do Senhor, devorar as ovelhas do Senhor, tirar as ovelhas do Senhor do caminho delas. Davi cuidava, ele pastoreava as ovelhas do pai com amor, com carinho, com dedicação. Ele não deixava que nenhum mal viesse se abater ali sobre elas. Ele não se deixava intimidar, ele não deixava o medo tomar conta dele. Mas, se você ler esse salmo, fala sobre o quê? Fala sobre estar ansioso, fala sobre medo. Sim, Davi sentia medo, Davi se sentia ansioso, mas ele confiava no Pai, lá no céu, não no pai dele, no Pai lá de cima, naquele que pode todas as coisas, né? A palavra de Deus, meus irmãos, fala que Davi foi ungido a rei no meio dos irmãos dele, todos homens formados, forjados, guerreiros, né? Mas quem Deus mandou ungir para rei? Davi. Por quê, irmãos? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Mas Davi não era um guerreiro. Davi, ele nem conseguia usar uma armadura. Mas Deus olhava para o coração de Davi. Irmãos, Deus está olhando para o seu coração, minha irmã. Deus está olhando para o seu coração. Então, olhe para Deus. Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Está difícil a situação, Senhor, eu estou ansiosa, eu estou aqui desesperada. Mas eis-me aqui, Senhor.
Usa-me como for da tua vontade, como for do teu querer. Depois a vida de Davi foi só alegria, né? Foi ungido a rei. Olha, foi colocado no lugar de Esaú. Não, meus irmãos. Aí é que a luta de Davi começou realmente. Se você ler ali a história de Davi, né, amor? O que aconteceu? Meus irmãos, primeiro Davi foi ali para vencer Golias, sozinho, o exército inteiro, mais o rei, estava com medo de Golias. E Davi o quê? Davi não tinha porte de lutador, não era guerreiro, não era formado como os irmãos, como aquele exército do rei era. Mas ele foi lá, irmãos, por quê? Ele não foi com a força do braço dele, ele foi na força do poder do nome do Senhor dos Exércitos, que é quem, meus irmãos? Que é Jesus, nosso Salvador. Quando nós vamos para uma luta, para uma guerra, meus irmãos, nós temos que saber que não é pela força do nosso braço, e sim pela força e o poder de Deus que está em nós, que está adiante de nós, e aí nós vencemos. Não importa a guerra, não importa a batalha que você está passando. Se você for em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, você vai vencer, meu irmão, minha irmã. Vocês vão vencer, não importa a guerra, não importa a luta que você está passando. Seja na enfermidade, seja na vida espiritual, na vida ministerial, seja na vida financeira, em qualquer área da sua vida, não importa. Mas saiba, na vida sentimental, saiba que Deus, Ele é por nós. E Deus, Ele é a nosso favor. Se nós estamos no centro da vontade dEle, o inimigo não vai conseguir nos derrotar. Como não conseguiu derrotar Davi. O exército todo e o rei Esaú não teve coragem de se levantar e lutar contra Golias, aquele gigante. Irmãos, Davi já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. O que era o gigante? Ele sabia que era Deus que ia dar a cabeça daquele gigante para ele. E ele foi. Ele não foi lá para se mostrar, para dizer. Ele já era ungido, meu irmão. Já tinha sido ungido a rei, mas e aí? Não queria dizer nada, né? O rei nem sabia, ele ainda não tinha tomado posse do reino, mas as lutas dele já tinham começado. E ele foi lá, e ele derrotou Golias, que era um gigante. Meu amado, minha amada, eu não sei qual gigante você está enfrentando. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Não importa o tamanho desse gigante. Deus, Ele vai dar a cabeça desse gigante aos teus pés. Amém? Ele vai cortar a cabeça desse gigante. Se você tiver fé. Se você olhar para Ele de todo o seu coração. E crer que Deus é poderoso. Né? Eu sempre falei, meus irmãos, que às vezes nós fazemos o nosso Deus assim, ó. Né? Olhando para Deus. Nós olhamos para Deus, nós olhamos para o nosso problema, para a nossa luta, e vemos um gigante. Deus, né? Nós vemos um gigante. E aí nós olhamos para Deus e vemos Deus assim, ó. Como que eu faço? O que é que eu vou fazer? Deus, e agora o que vai ser de mim? Olha, Davi olhou para aquele gigante e falou para ele: você vem contra mim, contra com arma, espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, se levanta, minha irmã, se levanta, sai desse atoleiro aí que você está ficado aí, desse lugar que você está aí amarrada. Se levanta e fala: eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai ter vitória. Não importa a área da sua vida. Declara aí, se é na área financeira, se é na saúde, se é na área espiritual, no seu ministério, na sua vida sentimental, qualquer lugar. Mas se levanta, meu amado, se levanta, minha irmã, se levanta. Fala aí, mas eu não sou ninguém. Davi não era ninguém para o homem, mas para Deus Davi era grande. Davi era um homem abençoado e Deus foi a favor dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi olhava para Deus, não olhava para a situação. Deus, Ele tem mostrado isso para mim, para o meu esposo e para o nosso filho. Para nós não olharmos a circunstância, não olharmos para a situação, não olhar para os impedimentos, né? Deus tem falado para nós: olha para mim,
Olha para mim, porque eu vou adiante de vós e eu vou dar a vitória. E a porta vai se abrir. Amém? Não importa quanto tempo essa porta está fechada, não importa o que falaram para você, que essa porta não vai se abrir. Porque se você olhar para Deus, se você confiar e se levantar, essa porta vai se abrir. Amém, meus irmãos? Com certeza. Medita nessa palavra. Fiquem aí com essa palavra no coração de vocês. Salmo 94. Não esqueçam, né? Olha aí para essa palavra. Meus irmãos, olhem, vejam, avaliem, né? Quando você estiver muito ansioso, quando você estiver muito preocupado, quando você estiver com muito medo, olha para essa palavra. Salmo 94, versículo 16 ao 19. E olha o que Deus fala. Amém? Olhem para Deus. Olhem para Jesus, meus amigos. Para Jesus. Né? Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para quem? Para Deus. Amém? Sejam todos abençoados, fortalecidos e edificados na palavra do Senhor. Mais uma vez, compartilhe essa palavra, deixe seu gostei para nós. E você que não se inscreveu, meu amado, se inscreva. E ative aí o sininho das notificações, porque toda semana nós aqui colocamos 2 vídeos, amém? Todo final de semana tem vídeos da irmã Lídia e do irmão Jesus, mas falando da palavra de Deus, amém? Amém. Se você acredita, vá em frente. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês e guarde até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?